Muito bem, gente! Tudo em ordem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Aqui sou eu, professor Eri Castro. Você está no nosso canal do YouTube, um canal dedicado à língua portuguesa, dedicado às regras gramaticais, dedicado a comentários, a devaneios, a loucuras. Sim, loucuras com a língua portuguesa, sem dúvida. Loucuras possíveis, né? Como, por exemplo, certas regras que levam você à loucura. Então, são a essas loucuras a que me refiro. Bom, vamos juntos então. Esta questão é uma questão que trata de concordância verbal e espero que você aprenda muita coisa aqui com este vídeo, que será um vídeo um tanto quanto longo, eu espero, uns 10 minutos, 12, talvez cheguemos a 15 minutos. Vamos lá então, vai ser bacana, vai ser legal. Coloca a pipoca aí no ponto que a gente vai começar. Fechou? Vamos juntos. A questão diz o seguinte: o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma de plural para preencher de modo adequado a lacuna da seguinte frase. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o seguinte, quando um verbo vai para o plural, geralmente ele faz esse movimento atendendo a uma ordem do núcleo do sujeito. É muito importante dizer isso. O núcleo do sujeito controla o verbo. Claro que isso vai acontecer na maioria esmagadora das vezes. Na minoria esmagadora das vezes, na minoria que não é esmagadora das vezes, desculpe-me, essa minoria que não esmaga nada, uma minoria, muito minoria, esta parte menor, o verbo pode ir para o plural por outras razões, quando não existe sujeito, e o verbo pode ficar no singular também, mesmo que não exista o sujeito, ou não, mesmo que não se localize o sujeito. Então, assim, geralmente, a proposta do verbo é a seguinte: sujeito, meu amor, o que é que você quer que eu faça? Você quer que eu vá para o plural? Sim, meu amor, eu vou para o plural. Você quer que eu fique no singular? Sim, meu amor, eu fico no singular. Então ele pega o núcleo do sujeito e ele diz: eu vou seguir o que o núcleo está me pedindo, porque é ele quem manda em mim. Entende? Então o raciocínio do verbo é esse. O verbo é meio capacho do sujeito, do núcleo do sujeito. Fechou? Esse tipo de questão é legal porque ela treina essa percepção do candidato. Então ele disse, o verbo indicado entre deverá flexionar-se de uma forma plural. Então, pera ainda, que a gente colocou aqui a coisa errada. Pera ainda, vamos ligar a caneta. Agora sim. Numa forma plural. Prontinho, olha só. E aí essa forma plural, eu espero que um sujeito esteja no plural, que o núcleo do sujeito esteja no plural. Porque aí eu vou dizer, verbo, meu filho vai para o plural, porque o núcleo está no plural. Entendeu? O pensamento é só esse. E outra coisa, para fechar, a gente abrir a questão. Pergunte ao verbo, né? O verbo, ele é absolutamente tranquilo quanto a isso. Verbo, quem dormiu? O verbo vai dizer, foi o fulano que dormiu. O fulano é o sujeito. Quem chegou tarde? Verbo, a Beltrana. Tá, Beltrana é o sujeito. Verbo, quem está triste? Fulano está triste. Então, ele vai te dar essa resposta. Normalmente, o sujeito pratica uma ação verbal, mas ele pode sofrer uma ação verbal, e aí o sujeito é paciente, né? Quando ele pratica, ele é agente, lembra isso, anota isso. Quando ele pratica a ação, o sujeito é agente. Quando ele sofre a ação, ele é paciente. E quando ele não faz nada, aí ele não é agente nem paciente, porque às vezes o verbo é de ligação, e aí o sujeito fica dizendo, olha, eu não vou praticar ação, nem sofrer ação, porque eu sou um verbo de ligação, eu só ligo, entende? Aí a postura é diferente. Vamos juntos, então, aqui no item A. Vou mudar aqui a caneta. Eu quero que a gente pegue uma canetinha bem diferente, aqui uma cor diferente, verdinho. Então ele diz no item A o seguinte: as acusações que, vamos colocar no plural, só para a gente fazer um teste, que promovem, as acusações que promovem quem defende o assembleísmo, baseiam-se na decantada soberania das assembleias. Né? Olha só, note que nós temos aqui, é interessante a gente observar os movimentos, né? As acusações, vou colocar aqui um delimitador, as acusações, fechou, baseiam-se. Você percebe esse movimento aqui? Vamos destacar só, colocar aqui a cor vermelha, as acusações baseiam-se na decantada soberania das assembleias. O baseiam-se está no plural corretamente, atendendo ao núcleo acusações, que é o núcleo do sujeito. O sujeito é as acusações e o núcleo é apenas acusações. Fechou? Muito bem. Aí ele colocou promovem, né, aqui no plural. Então vamos ver aqui. Quando ele coloca promove, ele diz quem
que promovem quem defende o... Quem está praticando a ação de promover? Vamos perguntar. Verbo, meu filho. Verbo promover, meu amigo. Quem promove você? Quem está promovendo você? Ei, quem defende o assembleísmo promove as acusações. Gente, o sujeito é isso daqui, ó. O sujeito do verbo promover é uma oração. Quando o sujeito é uma oração, acabou a conversa. Nós não temos como colocar um verbo no plural. Tem que ser no singular. Quem defende o assembleísmo promove as tais acusações. O raciocínio é isso. As acusações que promovem quem defende, que promove, perdão, quem defende o assembleísmo. Ou seja, o sujeito do verbo promover é a oração quem defende o assembleísmo. Professor, posso dizer que essa oração aqui é uma oração... Vamos classificar? Eita, agora aqui é duro, mas você vai resistir. Ó. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Sim, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque subjetiva, porque ela cumpre o papel de sujeito. E toda vez que o verbo tiver como sujeito uma oração, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, sim. Portanto, o item A está falso. Fechou? Boa. Vamos ao item B agora. O item B traz o verbo convir. O verbo convir, ele pode ser um verbo transitivo indireto ou intransitivo. Eu posso dizer assim, ó. O amor convém. Aí o verbo convir é um verbo intransitivo. O amor convém. O amor é bom, né? É conveniente. O sentido é esse. O amor convém aos seres humanos. Opa, o amor convém aos seres humanos. Aí ele é transitivo indireto. O amor convém a algum grupo, a algum segmento específico. Aí aos seres humanos é o objeto indireto. Aqui no caso nós temos o seguinte, ó. Não, eu vou colocar no plural, tá? Não convém. Vou colocar no plural aqui, ó. Aliás, no plural mesmo. Deixa-me só colocar. O V ia ficar muito longe. Pronto. Não convém. Vou colocar no plural. Só que o plural do convém é com circunflexo, né? Não é muito diferente. Ali é diferente. Lá no item A, promovem e promove, né? É diferente, como você percebeu. Aqui o plural vai ficar com acento. É mais delicado. Se liga. Então vamos lá. Não convém aos radicais da meritocracia admitir que pode haver boas resoluções obtidas pelo critério do voto. Né? Algo convém aos radicais da meritocracia. Você já entendeu, eu tenho certeza, que aos radicais da meritocracia, eu passei aqui um pouco do ponto, agora vou ter que voltar tudo de novo. Volte, professor, volte. Vamos lá. Você já entendeu que isso daqui não pode ser o sujeito. Né? Ó, professor, vai ficar no plural, não convém aos radicais. Aos radicais é o sujeito. Que conversa é essa? O verbo convir é um VTI, meu povo, aqui. Neste contexto, ele é um VTI. E aos radicais, olha aqui, quem está abrindo, uma preposição. Esse A aqui é uma preposição. Se este A é uma preposição, esse aqui não pode ser sujeito, porque sujeito não pode ser preposicionado. Entendeu? Ou seja, se liga, tá? O sujeito, olha, algo convém aos radicais. Então eu vou perguntar, cadê aquilo que convém aos radicais? Admitir que pode haver boas resoluções. Admitir que pode haver boas. O núcleo é admitir. Admitir convém. Opa, eu vou tirar aqui. Gente, professor, o senhor está me dizendo que o sujeito do verbo convir também é oracional. Exatamente. O núcleo é o verbo admitir. Admitir não convém aos radicais da meritocracia. Ou seja, admitir que pode haver boas resoluções obtidas pelo critério do voto não convém aos radicais da meritocracia, que é o objeto indireto. O objeto indireto é aos radicais da meritocracia. Portanto, o verbo convir não vai para o plural, ele fica no singular e já está claro para você, toda vez que o sujeito for uma oração introduzida por verbo no infinitivo ou introduzida pelo elemento quem, pelo pronome quem, sempre que você tiver esse tipo de postura, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, de novo aqui com convém, nada de plural. Fechou? Boa! Vamos ao item C. O item C diz, porque
eu vou colocar o haverão aqui, tá? No plural. Haverão. Porque ele quer o plural. Mas, professor, o haverão é errado que eu saiba. Peraí ainda. O verbo haver, no sentido de existir, não pode ir para o plural. Nós sabemos disso, não é? Mas aqui não é o haver no sentido de existir. Primeira coisa que esse haver aqui, ele é o auxiliar de uma locução. Presta atenção, ó. Haverão de caber. Ô, professor, é verdade. Ele é verbo auxiliar, gente. Ele é verbo auxiliar, se liga, tá? Quando o verbo auxiliar, o verbo haver é auxiliar, seguido de infinitivo, ele significa ter. É como se eu pudesse ter aqui, ó. Porque terão de caber. Ó. Deu para perceber? É como se fosse o verbo ter. Portanto, esse verbo pode ir para o plural. Tá? Toda vida que o verbo auxiliar, o verbo haver for auxiliar, tiver sentido de ter, ele vai para o plural tranquilamente. Eles haviam, tinham, ó, troca por tinham. Eles haviam resolvido o problema. Eles tinham resolvido o problema. Nenhum problema escrevesse perfeito. Só que o haver, você está vendo, não significa existir. Ele significa ter. Se liga? Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Pegar minha canetinha de novo. Porque haverão de caber a um simples passageiro as responsabilidades do comando de uma aeronave. Professor, o sujeito é um simples passageiro. Não é não? Não é não. Por quê? Porque essa estrutura está introduzida mais uma vez por uma preposição. E aí, coisas introduzidas por preposição não podem ser sujeito. Isso aqui é um objeto indireto. Aquilo que cabe, cabe a alguém ou a algo. As responsabilidades, ó, haverão de caber a um simples passageiro. O verbo caber aqui é um VTI, como você entendeu. Portanto, o item verdadeiro é o item D. Olha que legal. Vamos ler na ordem direta. Porque as responsabilidades do comando de uma aeronave haverão de caber a um simples passageiro. Olha a pergunta que é feita. Perfeito? Item C, o verdadeiro, o verbo haver significa ter. Se liga, é bom olhar isso, viu? Vamos ao item D, vamos criticar o item D. Já vou colocar no singular, porque o verbo não vai para o plural mais, né? Pode. Então vamos lá. O que aos bons políticos não pode faltar, sobretudo nos momentos de decisão, é o espírito público. Ó, o sujeito dessa estrutura, gente, é o. Ó, aqui, esse o é um aquilo. Troca esse o por aquilo. Aquilo que aos bons políticos, aquilo que aos bons políticos, aquilo não pode faltar. Aí ele vai dizer, ó, aquilo que aos bons políticos, aquilo que não pode faltar, ó, é o espírito público. O sujeito de pode faltar, da locução pode faltar, é esta coisinha aqui. E só lembrando, viu? Este aquilo, este o aqui que eu estou trocando por aquilo, isso aqui não é artigo, isso aqui é um pronome demonstrativo. Tá? Você pode até dizer assim, ó, pular aquilo não pode faltar. Aquilo não pode faltar. Se eu parar bem aqui, você entendeu a estrutura. Né? É claro que ele escreveu mais. Não pode faltar é o espírito público. Portanto, cadê aqui? Que aos bons políticos não pode faltar. Bom, voltando aqui, desculpe-me, eu só fazer uma observaçãozinha. Volta, só um pouquinho aqui. Tchan. Só refazer o meu comentário. Esse o é o sujeito, é o aquilo, ó, pronome demonstrativo, é o sujeito do verbo ser. Tá? O pulo é esse. Eu tinha pedido a você para pular para cá, mas não é. Vamos fazer de novo agora. Ó. Aquilo é o espírito público. Então, vou colocar um marca-texto aqui. Peraí, que esse marca-texto está errado. Borracha nele. Pronto. Vamos colocar uma cor bem legal. Pronto. Aquilo
é o espírito público. Ó, é a primeira estrutura. Aí vem a segunda estrutura que eu vou pintar com uma outra corzinha. Que aos bons políticos não pode faltar. Olha só. Agora sim, quem é o sujeito do verbo da locução pode faltar? Ah, agora eu vou usar a cor azul. Pronto, ó. O sujeito da estrutura pode faltar é, de novo, o pronome relativo o quê? Tá bom? Ou seja, o é o sujeito do verbo ser, questão difícil, né? Frase bem enrolada. Aquilo que aos bons políticos não pode faltar. Ou seja, aos bons políticos não é o sujeito, porque está preposicionado, como você viu. E coisas preposicionadas, olha a preposição lá aqui, coisas preposicionadas não podem ser sujeito. Então, o sujeito de pode faltar é o pronome relativo que? Aos bons políticos é o objeto indireto. Ó. Aquilo que falta, falta a algo, falta a alguém. O sujeito, portanto, é que, e esse que, como se refere ao, o verbo vai ter que ficar no singular. É importante que se diga o seguinte, para fechar. Se esse o fosse os, imagina um os aqui, ó, tipo se eu dissesse assim, os que aos bons políticos não podem faltar, se fosse um os, seria aqueles que não podem faltar. São, aí teria que colocar que mudar o verbo ser, teria que ir para o plural obrigatoriamente. Deu para perceber? Item bem azedo, chato, enfim, mas você entendeu como funciona a coisa. E vamos ao item E para a gente fechar. O item E diz, não cabe, já vou colocar no singular aqui, já vou colocar o cabe no singular, tá aqui. Não cabe, vamos lá, não cabe às associações de classe em assembleias avaliar o mérito técnico, julgar a qualificação profissional de alguém. Bom, vamos aqui. O truque é o mesmo, né? Estão vendo esse as associações de classes? Meu povo, isso daqui nunca vai ser sujeito. Ó, coloca uma coisa na sua cabeça. Coisas craseadas, coisas com crase, nunca poderão ser sujeito na face da terra. Nunca. 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 Coisas com crase nunca poderão ser sujeito. Então, ele coloca perto do verbo caber para você achar assim, poxa, tá perto do caber, então é plural. Não cabem as associações. Não. Veja, avaliar o mérito técnico, julgar a qualificação profissional, essas duas ações, você já entendeu que o sujeito é oracional de novo? Né? Avaliar o mérito técnico, julgar a qualificação profissional de alguém, esse sujeito oracional com dois núcleos verbais, não cabe às associações em assembleias. Professor, mas o sujeito é composto por dois verbos no infinitivo. Eu concordo, mas a questão é a seguinte, você pode ter 20, você pode ter 1000 verbos no infinitivo. Se o sujeito é oracional, o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular, a gente disse isso. Mesmo que eu tenha 2, 3, 4, 5 verbos no infinitivo. Entendeu? Trabalhar, vírgula, estudar, vírgula, resolver questões, vírgula, alimentar-se bem, vírgula, malhar, vírgula, e amar. Não é fácil. Olha aí, ó. Não é fácil. O sujeito todo, foi toda essa sequência que eu coloquei aqui de infinitivos. São vários sujeitos, vários núcleos oracionais, o sujeito composto por várias orações, e eu coloquei, não é fácil. Vocês entenderam? Então eu posso ter 10, eu posso ter 20 verbos no infinitivo, e o verbo fica na terceira do singular, acabou a conversa, não cabe. E claro, as associações de classe, é o objeto indireto. Aquilo que cabe, vimos há pouco, cabe a algo, a alguém. O verbo caber é um verbo transitivo indireto, semelhante ao raciocínio do item C. Fechou? Eu disse 15 minutos, foram 19 minutos. Olha que vídeo longo. Meu Deus do céu. Mas foi legal, mas foi bacana. Fica comigo. Não sai do nosso canal. Compartilha. E se você não está inscrito, inscreva-se logo, tá bom? É isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente.